ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação. PEC que prorroga os incentivos da Zona Franca por mais 50 anos tem votação adiada mais uma vez em Brasília. Em dias de jogos da Copa do Mundo, o comércio vai funcionar em horários diferentes. Chega a Manaus mais um dos acusados de assassinar o delegado Oscar Cardoso. Já são 3 presos, agora faltam apenas 2. Tribunal de Justiça cria juizado do torcedor, que será usado nos jogos da Copa do Mundo em Manaus. Na capital, furtos de carros se tornam cada vez mais comuns e novos alarmes podem salvar donos de veículos da ação de arrombadores. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A PEC que prorroga os incentivos da Zona Franca por mais 50 anos, mais uma vez teve a votação adiada em Brasília. Desde ontem havia um esforço da bancada para votar. A repórter Marquilze Pereira acompanhou. Foi uma terça-feira de muitas articulações. A proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos foi incluída na pauta de votação no último momento. Mas antes, os deputados precisavam decidir sobre a lei de informática, que prorroga até 2029 a redução em 70% do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para as fábricas do setor espalhadas pelo país. Mas uma mudança de última hora no texto da lei de informática, feita pelas bancadas de Pernambuco, São Paulo e Bahia, pegou os deputados de surpresa e atrapalhou a votação. Óbvio que ia dar confusão. Não era nem o texto do governo e nem os deputados aceitavam e nem o texto da casa que o governo não aceitava. A sessão foi suspensa. A mesa diretora da Câmara marcou para hoje as votações da Lei de Informática, da prorrogação das áreas de livre comércio e da prorrogação da Zona Franca de Manaus. O relator da Lei de Informática, deputado João Maia, vai apresentar o seu substitutivo sobre a Lei de Informática e incluindo as áreas de livre comércio. Há apenas uma discussão. O governo propõe 10 anos e há um forte grupo da região norte querendo que passe para 25 anos. Hoje, a bancada do Amazonas tenta evitar que 2 medidas provisórias encaminhadas pelo Senado tranquem a pauta e isso impeça as votações. Nós sabemos que nós do Amazonas somos poucos, só 8 deputados federais, mas cada um representa uma bancada e tem a condição de mobilizar os seus partidos no sentido de também parar a casa se não votarem a PEC da Zona Franca. Mas não votaram. A pauta foi mais uma vez adiada depois de uma reunião das lideranças dos partidos. A justificativa foi que os parlamentares precisam estudar melhor o texto da Lei de Informática, que seria uma condicional para votar a prorrogação da Zona Franca. Se a PEC não for aprovada e seguir para o Senado até o dia 10 de junho do mês que vem, a coisa pode complicar, já que haverá o recesso pela Copa do Mundo e logo em seguida o calendário eleitoral. Investigação sobre os envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso chega próximo de ser concluída. Além da prisão de um suspeito em São Paulo, mais 2 foram apresentados. Agora faltam apenas 2. Messias Maia Sodré, de 30 anos, chegou escoltado pela polícia. Ele é um dos participantes na morte do delegado Oscar Cardoso, executado em março deste ano com 20 tiros, próximo à casa dele no São Francisco, zona sul de Manaus. O acusado foi preso no último domingo na cidade de São Paulo, no bairro de Tucuruvi, através de uma investigação entre a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e a Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado. Segundo a polícia, ele se mudou para a casa de um primo, porque estava com medo de morrer. De acordo com o delegado Paulo Martins, Messias era o motorista do carro usado no crime. Ele nega que tenha atirado, mas afirma que estava no local, que dirigiu o Gran Siena branco, o carro utilizado no crime, juntamente com mais 3 outros indivíduos. 2 deles já estão mortos, que foi o Marizia e o Marquinhos Eletricista, aquele indivíduo que foi encontrado morto ali próximo do Café Joelma com carro metralhado. Junto com ele foram apresentados Diego Bruno Moldes, de 26 anos, e Mário Tabatinga, de 45, que, segundo a polícia, é a peça principal na investigação do crime. Desde que iniciamos com a prisão do Mário Tabatinga e o depoimento dele, tudo foi
devidamente investigado e agora nós estamos prendendo os verdadeiros executores. Ao todo, foram 7 homens envolvidos na morte do delegado. 2 continuam foragidos, Marcos Pará e João Branco. Hoje pela manhã, trabalhadores da Amazonas Energia fizeram uma paralisação em frente à concessionária. Eles cobram participação nos lucros e avisam que pode haver problemas de fornecimento elétrico durante a Copa. Na casa de seu Raimundo, as quedas de energia já viraram rotina. Só no último fim de semana foram 12 horas sem o serviço. Domingo à noite foi mais acentuado. Por quê? Porque foi mais de 5 ou 6 vezes a luz indo e voltando. Quando voltava apenas com uma fase. Carlos perdeu um aparelho de gravação de DVD e ficou no prejuízo. Eu tenho um equipamento que eu tenho um laudo técnico, né, que houve sobrecarga e tendo sobrecarga não tem mais garantia. Este microempresário mora no Conjunto Vieira Alves há mais de 30 anos. Ele fala que a situação só piora. Ligações clandestinas também fizeram com que o Manauara tenha sofrido bastante com queda de energia. De acordo com o Sindicato dos Urbanitários, a falta de pagamento de alguns fornecedores de energia pode complicar a situação e até gerar apagão durante a Copa do Mundo. A Eletrobras Amazonas Energia não recebe repasse do governo desde agosto do ano passado e não paga os seus fornecedores, não paga os produtores independentes de energia que estão instalados em Manaus no interior desde janeiro, o que acarreta, um prejuízo muito grande nesses produtores que começaram a desligar suas máquinas, começaram a racionar a energia. Hoje pela manhã, trabalhadores da Amazonas Energia fizeram uma paralisação em frente à concessionária. Eles cobram participação nos resultados e lucros da empresa. Dos 2.100 funcionários de todo o estado, 1.500 estão parados. Não é objetivo do sindicato nem dos trabalhadores penalizar a população com falta de energia. Portanto, 30% do nosso efetivo está segurando o sistema e está levando energia para todo mundo. Por meio de nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que está em negociação com os grevistas. A empresa divulgou ainda que vai tomar medidas para garantir a manutenção do fornecimento de energia. Depois do intervalo, quem trabalha no comércio será dispensado 1 hora antes dos Jogos da Copa. E mais, Tribunal de Justiça cria um juizado do torcedor, que já será usado nos Jogos da Copa do Mundo em Manaus. A gente volta já.